Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, se inscreva nesse canal, o canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Estou começando agora, amém, para que o canal cresça, para que eu possa alcançar mais vidas que gostam da palavra de Deus, do jeito que ela é, sem maquiagem, sem enrolação, sem enganação, sem enganar o povo. Me ajude nesta obra espinhosa. Se inscreva. Amém. Me ajude. Glória a Jesus. Irmãos e irmãs amadas, eu estava orando e o Senhor ele disse para mim assim: muitos ele vai recolher de surpresa. Muitos estão achando que estão salvos, mas não estão. Muitos estão pregando no altar, rodando, sapateando, batendo o pé, revelando, mas não estão salvos, já estão perdidos. E eles mesmos se condenam. E o Senhor disse: eu já estou vomitando. O Senhor falando comigo que Ele já está vomitando alguns que se diz pregador, alguns que se diz profeta, alguns que se diz que prega a palavra. O Senhor disse: eu já estou vomitando essa raça ruim, essa raça nojenta, hipócrita, essa raça que acha que tem o Espírito de Deus, mas não tem, de Espírito de Deus não tem nada. De Espírito de Deus não tem nada, é o espírito do engano. É o espírito do engano. O Espírito de Deus, ele prega a verdade, ele fala a verdade. São pregadores meia tigela. São pregadores amantes de si mesmo. Pregadores amantes do dinheiro, amantes do bem-estar, amante das riquezas, amante das viagens, amantes dos hotéis, amantes dos restaurantes bons, amantes da terra. O olhar dele não está no céu. Jesus, ele me chamou e te chamou para você falar a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade. Paulo disse: ai de mim que não pregue esse evangelho a toda criatura. Ai de mim que não fale essas verdades que está aqui a toda a humanidade. João Batista teve a sua cabeça cortada porque pregou a verdade. Porque ele disse: larga essa mulher que ela não é sua. Ela não é sua. Morreu. E crente hoje que diz que serve a Deus, que é cheio do manto, é cheio do poder, mas não cura ninguém e nem liberta ninguém com a palavra que prega, com medo de morrer. Não quer falar a verdade porque tem medo de morrer. Sabe por que você tem medo de morrer? Porque você nunca se converteu, você nunca conheceu a Cristo. No dia que você conhecer a Cristo, você tira o teu olho da terra e bota no céu. Por isso que tem medo de dizer que se alguém não se arrepender, ele vai para o inferno. Por isso que tem medo de dizer que se o macumbeiro não se arrepender, ele vai para o inferno. Por isso que tem medo de dizer que se a lésbica não se arrepender, vai para o inferno. Por isso que tem medo de dizer que se o pecador não deixar o seu pecado, não abrir mão das suas práticas mundanas, vai para o inferno. Tem medo de falar, porque nunca conheceu a Cristo, nunca conheceu o amor verdadeiro de Cristo. Mas não se preocupa não. Se preocupa não, há dois caminhos lá na eternidade.
vida eterna e condenação eterna. Jesus, ele disse que ele vai levar muitos de surpresa por estes dias. Muitos que não têm pregado a palavra de Deus, se arruma todo, se arruma toda, vou ali levar uma mensagem, chega lá, leva uma mensagem que não agrada, que não liberta, que não cura, que não transforma. Ah, não, porque eu não posso pregar duro, não, porque Jesus não me chamou para isso. Ele chamou para quê? Para envergonhar a igreja? Pare de ser pedra, de ser tropeço na igreja do Senhor, no meio da igreja de Cristo. Por causa desses crentinhos meia tigela, que não prega a verdade, é que as coisas estão acontecendo aí. Tudo pode fazer hoje. Pode matar em cima do altar, pode adulterar em cima do altar, pode fornicar em cima do altar, pode se prostituir em cima do altar, pode fazer tudo em cima do altar, mas o Senhor está vendo. E aqueles pequenininhos também que ficam aí sentados no banco, que não tem oportunidade nenhuma, mas o Senhor mostra também. E por causa disso, muitos têm se enfraquecido na fé, não têm congregado mais, porque já não tem pastores mais para exortar, não tem pastores mais para pregar o prumo dentro da igreja. São poucos. E os que têm, que eu conheço muitos pastores direito ainda, que traz o prumo dentro da igreja, é apedrejado. Pessoas com espírito de Jezabel, espírito de Satanás, matando os servos de Deus dentro da igreja, assassinos, covardes. Matando os profetas de Deus dentro da igreja. Mas é profeta que fala, que diz, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não é aquele profeta que fica falando que você vai ganhar isso e aquilo. Não, ele não é profeta não, nem é Deus também. Não é profeta não, se engane não. Estou falando de profeta. Profeta que fala a verdade, que profeta que chega e diz, se o gay não se arrepender, ele vai para o inferno, se a lésbica não se arrepender, vai para o inferno, se o macumbeiro não se arrepender, vai para o inferno, se o crente não se consertar, não parar de safadeza dentro da igreja, vai para o inferno. É esses que eu estou falando. Esses são, sim, servos de Deus, chamados por Deus, vocacionados por Deus e que não tem medo de pregar a verdade. Jesus, ele foi para aquela cruz porque ele pregou a verdade. Porque ele disse a mim e a você que se não deixassem a prostituição, a mentira, a safadeza, a chocarrice, a gente ia para o inferno. Por isso ele foi parar naquela cruz. Quem crucificou Jesus? Foi a gente. Foi Barrabás, não. Foi a gente, foi o nosso pecado que crucificou Jesus. Foi o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Barrabás, o pecado de toda a humanidade que crucificou Jesus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no seu versículo 9, que eu não vou ler todo para não ficar grande, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, aos Coríntios, a igreja de Coríntios, que eles viviam na prostituição, era cheio de dons, era cheio de dons, falava em mistério, revelava, rodava, batia pé, profetizava, mas não tinha Deus, só vivia na prostituição. Era irmão pegando a mulher do pai, era o pai pegando a mulher do filho, era irmão pegando a mulher do irmão, era o filho pegando a mulher do pai, era o pai pegando a mulher do filho. Era assim lá. Na ceia mesmo do Senhor, fazer a baderna. Aí Paulo chega, cheio de Deus, e diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz, e é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados, embriagados com seus pecados, maldizentes, joga praga em todo mundo, amaldiçoa todo mundo. Já viu aquele crente que diz, Senhor, quebra a perna dele, Senhor, fere ele, Senhor, bota no leito de hospital, Senhor, mata ele, é maldizente, é crente maldizente. Jesus faz todas essas coisas se ele quiser. Eu não preciso mandar, nem ordenar, nem dar ordem a Jesus, nem ensinar ele a trabalhar. Roubadores, nenhum deserdarão o reino de Deus, e é o que alguns têm sido, o apóstolo Paulo está dizendo. Mas se a pessoa se arrepender dos seus pecados, o Senhor ele lava, o Senhor ele santifica, o Senhor ele justifica, e o Senhor enche do Espírito Santo e leva para perto dele. Mas é se arrepender. Ele chega a dizer no 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então a pessoa pode sentir o desejo de ser rico, pode ter a vontade de roubar, pode passar no coração dela de ser um idólatra, de ser um afeminado, pode passar tudo isso, mas a pessoa não pode deixar se levar por isso. Pode passar no coração de uma pessoa, vou roubar ali hoje, não tenho dinheiro aqui, eu vou roubar. Ah, esse casamento não está dando certo, eu vou morar com outro homem, vou morar com outra mulher. Pode passar, Satanás pode soprar no ouvido, mas a pessoa pode também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, rejeitar. Dizer, não, Satanás, eu não aceito os teus conselhos, as tuas vontades. Eu rejeito esse pensamento, esse desejo. Porque eu quero Deus. Pode sentir vontade de tomar uma cerveja, uma cachaça, mas a pessoa tem autoridade para repreender, porque o Senhor já deu. O Senhor ele já te deu. Então rejeita essas paixões mundanas. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo são membro de Cristo? Somos membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Aí ele diz, não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse dois numa só carne.
mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então meu corpo não é mais meu, é do Senhor. O que se deita com a meretriz torna-se também um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus vai aniquilar, vai acabar, vai destruir. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Então, o teu corpo pertence a Deus. A tua vida pertence a Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então não caia nessa. Né? Alguém vem perguntar para você, eu nessa prática aqui, né? Uma lésbica, um gay, um macumbeiro, um idólatra, uma pessoa que vive preso na cachaça o tempo todo, uma pessoa que está presa no pecado. Se eu morrer nessa prática aqui, eu vou para onde? Meu irmão, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Vai para o inferno. Deus aniquilará. Deus vai aniquilar. Porque Deus não chamou o homem para isso. Deus chamou o homem e a mulher para servir a Ele em espírito e em verdade. Mas um monte de pregador aí, nojento, porcos, com espírito de porco, enganando o povo e se enganando também. Vai para o inferno aquele que ele enganou e ele também, porque não pregou a palavra de Deus, não falou da justiça de Deus para aquela pessoa, não falou. É a palavra de Deus que diz, é a palavra de Deus que diz. Muitos aí, né, que louvavam ao Senhor, Priscila Alcântara, hoje, né, blasfemando da igreja do Senhor, tantos aí, Gessé Aguiar, né, aquele outro moreninho, J.A., acho que é J.A., tudo blasfemando da palavra de Deus. Se não se arrependerem, vão para o inferno. Se não se arrependerem, vão para o inferno. Muitos vão para o inferno. Outros já estão lá, porque poderia alertar, mas não alertam. E diz que é pregador da palavra de Deus. E diz que é pregador. Não, você que Deus chamou, prega a palavra, porque o Senhor está a observar a mim e a você, e Ele já está vomitando muitos, e Ele vai passar, vai ser de surpresa, vai estar dirigindo, vai estar andando, caiu, pronto, vai estar dentro de casa, morreu, vai ser assim de surpresa. E a eternidade é assim, fechou o olho aqui, abre lá. É no piscar de olhos, fecha aqui e abre lá. Fecha aqui e abre lá. É muito rápido e lá só tem dois caminhos, vida eterna e condenação eterna. É muito rápido. Fechou aqui e abriu lá. É muito rápido. Amém? Se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam da palavra de Deus, se inscreva, me ajude a fazer a obra do Senhor. Eu quero ver você no céu. Eu também quero morar com Cristo. Não quero ir para o inferno, porque quem não prega a verdade vai para o inferno.